da questão facial, da questão da musculatura, de como ela vai se dispor sobre o SMAS, né, sobre o sistema músculo-aponeural superficial, é o sono primordial nesse sentido. A gente vive aproximadamente 1/3 da nossa vida sobre a cama. Isso é fantástico. Eu tenho 55 anos, então são aproximadamente 17, teve 5, 15 a 11, teve 5, 15 a 16, são mais ou menos 17 anos. Dormindo. Então, esses 17 anos sobre a cama, eu espero que tenham sido muito bem aproveitados. Quando você fala em arquitetura do sono, a primeira coisa que me vem à mente é o sono tem um design de arquitetura que precisa ser respeitado. Então, nas fases do sono, a organização das fases do sono, você entra em sono tipo 1 até sono REM, até sono profundo, é muito importante que essas fases sejam respeitadas e que você não saia no meio de cada fase. Ao sair no meio da fase, você não se permite ter um aproveitamento, principalmente, e para isso o sono é reparador, da reparação do sistema nervoso autonômico. Esse sistema nervoso central e autonômico, eles necessitam do sono para que a glia, para que a neuróglia, principalmente no sistema nervoso central, possa fazer o seu trabalho de limpeza. Como dizia o nosso amigo Marcelo, né? Nosso saudoso amigo Marcelo, o neurônio não sabe fazer cocôzinho. Lembra que o Marcelo brincava assim? Então tinha a glia que vinha limpar o bumbum dele, que vinha dar aguinha para ele, porque simplesmente o neurônio é uma célula extremamente especializada e precisa de alguém também especializado. Tá balançando seu celular. Perdão, eu estou mexendo aqui um pouquinho. E precisava de alguém também especializado, uma neuróglia, que faz parte do sistema retículo endotelial. Então, espécies de macrófagos especiais que trabalham na glia são os responsáveis por fazer com que o neurônio tenha a sua limpeza e tenha a sua reorganização. E essa reorganização é feita com o sono. E esse sono ele está alterado. Estando ele alterado, ele vai estar no momento, na sua capacidade máxima, quando ele obedece a um ciclo. E esse ciclo é o chamado ciclo circadiano. Onde é que isso tem a ver com a ROF? Tudo tem a ver com tudo. Até mesmo você já colocou no início a questão de como pessoas que não têm dificuldade com o sono começam a desenvolver todo tipo de patologia, desde de obesidade mórbida, até perda de atenção, até olheiras profundas, até a não aproveitamento da questão do colágeno na sua melhor forma, porque se você não percebe, se você não consegue fazer com que o círculo circadiano seja obedecido, o design de colágeno também muda. E com isso você tem sempre aquela expressão abatida, uma expressão de cansaço. Isso é sensacional porque isso coloca o sono mais próximo da harmonização facial. Sim. Coisas que antes não se dava valor, como, por exemplo, uma noite bem dormida, isso tinha um valor relativo, hoje passa a ter um valor extremamente importante. Exatamente. Porque, por exemplo, se você vai fazer harmonização num paciente, né, que não dorme, o que vai acontecer? É um paciente que vai demorar para ter a resposta que você espera, né? É um paciente que você vai levar mais sessões. Por exemplo, se um paciente normal, você leva 2, 3 sessões para resolver um determinado aspecto, esse paciente vai levar 8. E isso, se ele já não tiver desenvolvendo essas doenças todas e também se não tiver medicado para resolver esses problemas colaterais que não foram identificados por conta do sono. E também já interfere direto na insulina, né, Joe? Também promovendo diabetes. Então, a gente está dando um passo, né, na linha
né? A gente falou de insulina na semana passada, agora a gente está dando um passo para quem dar uma coordenação maior até também na liberação e na renovação e no reparo. E a gente, quando trabalha com ROF, a gente trabalha muito com reparo, né? Reparo tecidual, regeneração tecidual. Perfeito. Quando a gente fala em regeneração e reparo, na realidade, o reparo ele é dependente de colágeno, de coágulo. O reparo é dependente de coágulo. A regeneração independe de coágulo. Então, na medida em que você coloca um fio, por exemplo, de PDO, e nesse fio de PDO eu não tenho a formação de um coágulo em volta dele, até porque esse fio normalmente vai ser reabsorvido por hidrólise. Está me ouvindo bem? Sim. Ser reabsorvido por hidrólise, eu não tenho formação de coágulo, eu não tenho macrófago, não preciso de macrófago nem de célula gigante para que esse fio seja reabsorvido. Ele é reabsorvido por hidrólise, não tem formação de coágulo, então eu estou falando de regeneração. Toda a questão celular, os fibroblastos que vão estar em volta, a formação do colágeno vai ser uma formação regenerativa e não uma formação simplesmente reparadora, como seria, por exemplo, se eu fizesse uma subcision, onde aquele coágulo feito sob a subcision seria o elemento que seria a base para que formasse um tecido. Como essa base não necessita de colágeno, a gente está falando de regeneração. E isso é fantástico. E essa regeneração só se dá da melhor forma na possibilidade que você tem de realmente fazer com que a neuróglia faça o seu trabalho sobre os neurônios, de permitir com que haja uma organização melhor desses neurônios em quaisquer níveis, tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso autonômico. Emanuele está mandando um beijo aí. Eu vou abrir o chat, não tinha aberto. Que bonito. Entendi. Bom, então vamos lá, Ju. Com relação ao sono e ao ciclo circadiano, 2 neurotransmissores dominam essa posição. Os 2 neurotransmissores seriam o seguinte: a serotonina é o neurotransmissor que domina o dia, momentos em que esteja luz, em que haja sol. E a melatonina é o neurotransmissor que domina a noite, onde vai e eu tenho o breu, eu tenho a treva. Então, nossos corpos estão, ou deveriam estar, diretamente atrelados à presença do sol ou à ausência do sol. De maneira que eu tenho um neurotransmissor que de dia me permita ter alegria e ter prazer. E à noite eu tenho um neurotransmissor que me permita reparar ou regenerar tudo que aconteceu de dia com o meu prazer e com a minha luminosidade, com a minha alegria. O neurotransmissor que domina o dia no ciclo circadiano se chama serotonina. O neurotransmissor que domina a noite no ciclo circadiano se chama melatonina. Sem serotonina, eu não tenho prazer. Então, em muitas novelas de determinadas redes que passam aqui no Brasil, existem mulheres chatas pra caramba. Né? Chata, ela é feita para ser a vilã, é feita para ser a chata. E, normalmente, essas mulheres têm problemas na recaptação da serotonina. O hormônio serotoninérgico produz a serotonina e ele mesmo recapta. Então, são mulheres chatas, são mulheres estranhas, são mulheres, em português, escrotas, são mulheres que dão raiva na novela. Trazendo para a vida real, observa que existe assim no dia a dia nosso. A gente lidar com gente chata, com gente tóxica, com gente que simplesmente a vida não lhes é dada como um dom, mas lhes é dada com um peso. Ela não sabe por que está aqui, né? Oi? Não sabe por que está aqui.
Não sabem nem por quê, não sabem quem são, não sabem o que estão fazendo aqui. E, segundo os sábios mais profundos, dizem assim, a vida nos é dada, a Maísa entrou. Ah, meu amor entrou, que linda, a Maísa Oi, entrou. Maísa. Um beijo para a Maísa aí, que ela estava Beijo aqui pra comigo Maísa. em casa. Bom, a vida nos é dada para duas coisas, Juju. Primeiro, para o autoconhecimento. Sem autoconhecimento, você não sabe nem quem é e não sabe nem o que está fazendo aqui. E a segunda coisa que nos é dada a vida é para o perdão. Autoconhecimento e perdão são, são lados de uma mesma moeda, onde, ao mesmo tempo que eu me conheço, eu tenho que perdoar, porque senão eu mesmo não consigo viver com as minhas mazelas, com as minhas lutas. Tem a ver com serotonina e melatonina. Tudo. Que isso tem a ver com a ROF? Tudo. Tudo. A partir do momento em que eu entendo que a serotonina durante o dia me dá o prazer de viver, e eu necessito desse prazer para que a vida faça sentido, para que eu possa me conhecer, e ao me conhecer, em primeiro lugar, me perdoar para perdoar o meu próximo, a melatonina à noite me faz simplesmente fazer com que tudo que eu criei, tudo que me foi permitido prazerosamente viver, toda a energia gasta seja recuperada e, através da regeneração, eu tenha uma oportunidade de novo estar bem de manhã para que possa de novo me conhecer, me auto-perdoar, perdoar o outro e ser feliz. Exatamente. Hoje a Hoff está filosófica? Não. É assim. É. Isso não é filosofia, é a vida. Se a pessoa não enxerga a vida nessa situação, entendendo que esses dois neurotransmissores são responsáveis por isso, como se fossem lados de uma mesma moeda, onde um lado não vive sem o outro, se não entende isso, você vai ter dificuldade de entender, por exemplo, como um fio passado, seu trabalho de regeneração de colágeno pela falta do coágulo. Então, eu gostaria de começar. Você quer começar pela serotonina ou pela melatonina? Pode começar. Posso começar? Então, eu vou começar aqui da seguinte forma. Começa na ordem que Dá você para ver daí? tinha previsto já. Isso. Na ordem que eu tinha previsto, tem o seguinte. Ah, é o Eu, mesencéfalo? não, estou É o voltando aqui. reptiliano, né? Apertei o botão errado. Agora sim, estou indo para frente. Para que serve o nosso sistema nervoso autonômico, Juju? Deixa eu ver se eu consigo Porólogos. um desenho aqui que dê para ler. Dá para ler? Funcionou? Para que serve o sistema nervoso autonômico, Ju? O sistema nervoso autonômico serve para duas coisas. Primeiro, melhorou? Melhorou. O sistema nervoso autonômico para homeostasia. Homeostasia é manter o equilíbrio dinâmico. E eu só posso manter o equilíbrio dinâmico se eu consigo fazer com que meu dia e a minha noite trabalhem de uma forma que sejam complementares. Não adianta eu, durante o dia, estar morto de sono, porque simplesmente a minha melatonina à noite não funcionou. Não adianta, durante o dia, eu estar sem ter o prazer de viver, porque a minha serotonina foi recaptada. E com isso, se eu não consigo esses dois elementos, eu não consigo homeostasia. Homeostasia não é homostasia, porque senão seria mesmo. Homeostasis me fala de equilíbrio dinâmico, onde as coisas funcionam dinamicamente. Muito bem. Para isso, o meu SNA, o meu sistema nervoso autonômico, ele funciona dessa forma. Eu tenho o sistema nervoso central, onde sai o neurônio diretamente para um gânglio, e desse gânglio chega até o tecido-alvo. Ou seja, não tem como eu vir diretamente do sistema nervoso central para o tecido-alvo, a não ser que esse tipo de via não fosse a via do sistema nervoso autonômico, mas fosse a via do sistema nervoso somático.
Quando eu mexo o dedinho, eu vou botar aqui o exemplo, meu dedinho aqui na frente. Eu estou mexendo meu dedo, eu estou dando uma ordem simples no meu cérebro, que vai diretamente para a musculatura do dedo e o dedo se move. No sistema nervoso autonômico, eu tenho a presença do gânglio. E esse gânglio é o elemento que é a chave. Gânglios, do grego, quer dizer pequenos cérebros. Então, o sistema nervoso central, ele, ao passar pelo gânglio, o neurônio pré-ganglionar, ao passar pelo gânglio, ele é repensado por um pequeno cérebro. Esses gânglios autonômicos, isso podem ser do sistema nervoso simpático, parasimpático ou entérico, eles são os responsáveis por fazer com que o sistema funcione. Se está frio, eu sinto arrepio. Se está quente, eu começo a suar. Isso independe da minha vontade, porque a via é autonômica. Após o gânglio autonômico, eu tenho o neurônio pós-ganglionar, que vai até o tecido-alvo, com a ordem do que necessita ser feito. Muito bem. Eu posso ter nesses níveis, neurônios que possam sintetizar dopamina, que possam sintetizar serotonina, neurônios que possam sintetizar acetilcolina. Esses neurotransmissores são os elementos responsáveis para que eu tenha a resposta do melhor estilo. Isso é Hoff? Sim, porque a partir do momento que eu entendo que serotonina e melatonina, ao serem moedas faces de uma mesma moeda, são responsáveis por respostas como prazer de viver, uma senhora que chega para mim, depois de 55 anos a 60 anos, querendo com que eu possa ajudá-la no sentido da Hoff, se ela não tem prazer de viver, Juju, ela vai ser aquelas mulher chata da novela, onde nada satisfaz, onde tudo que você fez nela, simplesmente ela não vai encontrar nenhum tipo de benesse nisso, ou seja, você fez um trabalho lindo de colocação de fios, de derma roller, você fez um trabalho maravilhoso com relação à sua toxina, ela vai olhar para ela mesma e vai dizer, eu não vi mudança nenhuma. Então, por isso, serotonina é imprescindível com relação ao conhecimento de si mesmo, com relação à satisfação, com a satisfação pela vida. Bom, essa via autonômica é responsável pela resposta vascular, pela modulação da resposta imunológica e pela regulação de citocinas, etc. Observe, citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento estão voltados para a via autonômica. Todos esses elementos me regulam em mim a minha resposta inflamatória. E, Juju, 99% das doenças, se você citar qualquer doença que te venha à mente, a inflamação vai estar envolvida. Sim. Se você citar qualquer problema, quaisquer problemas de harmonização orofacial, a inflamação vai estar envolvida, Juju. Com certeza. E a inflamação é um processo que é fisiológico, mas que se ela tiver a sua magnitude aumentada, ela passa a ser extremamente patológica. Aí é um caso de intercorrência até dependendo da internação, né? Perfeita a sua colocação. As intercorrências ocorrem porque eu não tive o domínio sobre a inflamação. E por que eu não tive domínio sobre a inflamação? Porque simplesmente o meu paciente tem um péssimo sono, ele tem um péssimo hábito de ficar as madrugadas acordadas, as manhãs dele são horrorosas e ele não consegue parar em pé. Porque o momento onde ele teria os seus neurônios recuperados, fazendo um trabalho tecidual de regeneração, esse momento não existe. Os tecidos não regeneram. Então, são tecidos que, por mais que eu coloque os meus produtos, mas eu vou botar tal ativo, eu vou botar tal mescla, isso não vai fazer grande diferença, porque não há regeneração tecidual.
que você acha desse caminho? Total, totalmente. É até importante mesmo, porque assim, a gente tem. Ah, cadê? Ixi, cadê? Oi? Cadê? Aqui, Entendi? achei. Porque Aí? o que acontece? Eu falo muito sobre a questão da otimização da ROF, né? Porque senão as pessoas também começam a achar que elas precisam ter tudo no consultório, fazer tudo no consultório, e chega uma hora que aquilo se torna um pouco sustentável, né? Na rotina mesmo no consultório. E aí ela acha mesmo que os resultados estão atrelados aos materiais que ela utiliza. E olha aí também o desperdício, né? Se a gente for pensar em investimento que a gente faz, em despesa que a gente tem na clínica, né? Olha o desperdício de você estar ali super engajada no tratamento de um paciente seu, que você não está vendo resultado de jeito nenhum, e você está usando os melhores produtos, as coisas mais caras que você tem no seu consultório, quando na verdade ele não está reagindo bem, porque ele tem deficiência de neurosinalizadores ou deficiência no processo da homeostase, da manutenção da homeostasia, né? Então você está enxugando gelo, gastando mais do que ele te pagou, né, pelo tratamento que você tinha orçado, e na verdade, se você tivesse começado pelo sono ou por qualquer outro problema visto, no nosso caso aqui o sono, você poderia usar até o básico do básico do básico, que daria um resultado top, se você tivesse modulado esse paciente antes, modulado o sono dele. E quando a gente fala modular, você mexer de uma forma a favorecer a homeostase, não quer dizer modular como hormônio, tá? Modular quer dizer você ajudar aquele organismo a ir no caminho certo. Então, isso também é muito importante para você que não sabe fazer gestão de ROF, né, com o fluxo dos produtos, o que comprar, o que manter o estoque, o que não precisa comprar, e reconhecer aonde que você vai usar cada produto, ou seja, você saber avaliar o teu paciente. E nem estou falando só de exames, muitas vezes, nossa, são exames caríssimos, são exames... Às vezes você nem precisa de exames caríssimos, você precisa de atenção à leitura de um exame que ele já tem. Ou então você pode pedir um outro exame que eu amo, que é a polissonografia, que todos os meus pacientes faziam, porque eu já parti do princípio que todo mundo tem problema com sono. Todo mundo tem problema com sono. A rotina que a gente vive hoje em dia é impossível não ter, né? Até eu que agora durmo melhor, mas por conta de estar aqui, né, de continuar trabalhando com o Brasil, eu durmo o quê? 2 horas da manhã? Então, também estou afetando o meu sono negativamente. Só que é uma coisa que não é sempre, né? A gente tem que saber ponderar. Nossos colegas, Joe, ainda mais da ROF, eles estão estudando dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. É necessário, gente, estudar muito? Mas você comprometer o teu sono também vai te trazer problemas graves. Perfeitamente. Você sempre foi uma mulher que estudou. E eu lembro do tempo em que você estudava de noite, de noite, de noite, de noite. E você se curou dessa questão, entendendo que é melhor você ter uma noite de sono reparadora, que separe o conhecimento adquirido da prática, ou o conhecimento adquirido da revelação e da manutenção desse conhecimento, do que você adquirir aquele conhecimento, aquela informação e não fazer sinapse. Só faz sinapse quem está descansado. Exato. Sinapse quem dormiu, só faz sinapse quem acordou feliz para a vida e está disposta a crescer, disposta a se desenvolver na vida. Você sabe que para você fazer as sinapses de uma atividade prática, é na fase 2 não REM, sabia? Sim, Fase perfeitamente. 2 não REM, isso é muito legal. E aí cada fase tem um objetivo específico, não só na sua aprendizagem, como no reparo do corpo, como na produção de mais neurosinalizadores. Então, imagina a bagunça que você faz quando você simplesmente resolve que vai virar à noite, ou numa festa, ou estudando, ou, enfim, ou vendo filme, o que é pior, né?
Porque você virar à noite porque precisa muito resolver algo é uma coisa, agora porque você quer ver um filme não dá, né? Realmente, Juju. Eu queria fazer uma ressalva interessante ao seu comentário, que é a necessidade que o próprio profissional entenda isso. Depois que ele entende a questão na sua própria vida, na sua própria existência, com relação a uma noite de sono bem dormida, onde você entra nas todas as fases do sono e você entra em sono REM, de Rapid Eye Movement, e você chega a sonhar e você faz sinapses à noite, por isso muitos dos aprendizados de escolas modernas são feitos num dia. Há uma noite entre o aprendizado e a prática, de maneira que a pessoa possa fazer as sinapses noturnas, né? E quando você fala em fase 2 não REM, eu vou pedir a você, que é especialista nisso, que falasse das fases do sono, para a gente ter uma ideia, porque aí eu entro já com a melatonina de cara. Você Ah, poderia sim. falar? As fases do sono, a gente tem, na última convenção, é porque vocês podem ver em alguns estudos, alguns artigos, que algumas pessoas se referem a 4 fases não REM e a fase REM, e outras pessoas se referem somente a 3 fases não REM e a REM, né? Deixa eu só mudar aqui rapidinho, aqui, speaker view. E aí, a gente tem esse ciclo, né? Então, na última convenção ficou determinado que seriam 3 fases não REM e a quarta, né? Ela aparece muito pequenininha e ela pode ser também uma continuação da 3 não REM. O que importa é que eles diferenciaram essas fases não somente pelas ondas, né, que a gente vibra durante essas fases, que são ondas teta, delta, né, alfa, gama, e essas ondas além das ondas, os movimentos, né, que a gente faz. Então, você também, quando você vai fazer o exame, você está com um eletroencefalograma, eletromiograma, você mede todos os seus movimentos durante o sono. Então, a gente consegue medir. E tem um ciclo, né? Você está da vigília, aí da vigília fase 1 não REM, fase 2 não REM, fase 3 não REM, REM. Nem sempre, isso seria o ideal, nem sempre, até mesmo fisiologicamente, nem sempre esse ciclo é assim certinho. Por exemplo, num dia que você... agora, é importante vocês saberem que ela precisa ter uma quantidade X de tempo ideal de funcionamento, que normalmente é um quarto do sono para cada uma, sendo que são ciclos, né? Então, você faz em média aí uns 5 a 6 ciclos por dormida, né? A cada sono, a cada noite. É ideal, pelo menos, isso. Então, nem sempre esse ciclo acontece dessa forma. Pode ser por uma necessidade do seu organismo. Se você está aprendendo a dirigir, ou se você está aprendendo algo prático, muito, muito intenso, né? Tipo uma cirurgia, está aprendendo a fazer algum tipo de procedimento, a sua fase 2 não REM, naquele dia, vai ser mais longa. Porque o seu cérebro precisa processar mais informações. Ele precisa fazer as sinapses que o professor Joel comentou anteriormente. Então, ela vai durar mais tempo por necessidade do seu organismo. Agora, por exemplo, se você tiver algum tipo de distúrbio que interrompa, né, por exemplo, um ronco, a apneia, na verdade, a apneia, com microdespertar, ou então você está tossindo, está resfriado, não consegue completar o sono, você vai interromper esse ciclo e quando você voltar, você começa pela fase 1. Você não chegou à fase REM, né? Então, você interrompeu, de repente, na fase 3, você não chega a REM. E quando você voltar a dormir, você vai da fase 1, 2, ou até da 2, né? Se você não tiver despertado mesmo, você pode continuar dormindo na fase 2. Então, assim, também não é uma regra, mas só para vocês entenderem que é muito fácil a gente ter o nosso sono perturbado, é muito fácil a gente entrar no processo de envelhecimento precoce, até mesmo de questões autoimunes por conta disso até também. O seu corpo nunca se repara, está sempre inflamado, sempre inflamado, sempre inflamado. Isso uma hora vai gerar um reconhecimento não self de alguma coisa sua, né?
Então, como se fosse non-self, na verdade. Então, assim, são vários problemas. E quando você entende esse princípio, antes de fazer um planejamento de Hoff, né? Quando você entende esse princípio da história, tudo vai se encaixando. Então, por exemplo, tem fase do sono. Fase 3 e fase REM, a gente tem uma grande liberação de testosterona, por exemplo. Fase do crescimento também. Então, o hormônio do crescimento na fase específica também. Então, durante o ciclo, né, do sono, durante essa arquitetura do sono, a gente tem, justamente por conta dessa cadência das ondas que a gente manifesta e de tudo que está acontecendo no corpo, cada momento tem a sua liberação determinada de um hormônio X. Entenderam? Vai ser muito legal. Eu vou até fazer isso agora. Eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho um slide desse na minha aula, que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Vou botar para o professor Joel. Eu vou procurando, por enquanto, esse slide, que é bem legal. Você quer que eu continue? Claro. Você pediu para explicar um pouquinho da arquitetura do sono e da relação com os hormônios. Cada hormônio também tem seu horário, seu momento. Por isso que é importante que a gente tenha o sono completo. O sono deve ser completo, senão você vai interromper a liberação de neurotransmissores também. Eu achei a explicação perfeita, Juju, porque senão só eu fico falando e fica meio engraçado, fica meio entediante. Então vamos lá. O sistema nervoso autonômico, enquanto você acha o slide aí, é o sujeito que vai regular. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá ouvindo? Eu tô. O sistema nervoso autonômico é o sujeito que vai regular isso aqui. Digestão, sono, você acabou de falar das fases do sono, pressão arterial, respiração, sexo, visão, etc. Etc. em latim quer dizer quer dizer outras coisas. Ou seja, o arrepio que eu sinto quando está frio e o meu pelo do braço eriça é sistema nervoso autonômico regulando. E segundo o nosso velho amigo Kid, que faleceu há 4 meses. Né? Então, digestão, sono, pressão, respiração, sexo e visão são os elementos que são regulados pelo sistema nervoso autonômico. E essa regulação autonômica é imprescindível que nessa regulação autonômica eu tenha um tipo de regulação que pode ser aberta ou fechada. Na regulação aberta, eu tenho o sistema autonômico funcionando, nervoso autonômico, funcionando a pleno vapor. Na regulação fechada, eu tenho o problema. E nessa regulação fechada, dependendo da idade, do sexo, do estilo de vida da pessoa, ela pode ser fechada por um campo interferente, por exemplo, por algo que está dificultando o sistema nervoso autonômico, chamada desautonomia, ou eu posso também ter essa regulação fechada simplesmente porque eu não consigo dormir. Meu sistema não consegue regular porque simplesmente não há regeneração tecidual oriunda da minha questão de sono, porque os meus tecidos não regeneram pela dificuldade que eu tenho em processo de serotonina e melatonina. A serotonina, sendo o neurotransmissor que domina o dia, é que faz o meu processo de criação, a melatonina. Como é o neurotransmissor que domina a noite, é o elemento que vai fazer com que essa fase criacional possa ter suas sinapses, de maneira que eu consiga ligar diversos sistemas e diversas ideias. Para o dia, a serotonina, para a noite, a melatonina. Os dois têm o mesmo elemento precursor, que se chama 5-hidroxitriptofano. O 5-hidroxitriptofano é o elemento que, em última análise, vai ser... Não estou achando a aula, vou enviar depois da live. Você falando, né? Ok, beleza. Bom, o 5-hidroxitriptofano é o elemento que, em última análise, é o precursor dos dois. Então, como se faz na América e em outros lugares do mundo, inclusive Brasil,
as pessoas têm dificuldade de dormir, tomam melatonina. Só que a melatonina que é tomada, a molécula inteira, se a melatonina é uma monamina, neurotransmissora, e a serotonina também, quando você toma melatonina, muitas vezes ela tem dificuldade de entrar no seu organismo. Por quê? Se o seu estômago está funcionando bem, ele vai quebrar qualquer coisa que seja maior do que um aminoácido. Ou pequenos polipeptídeos. O ideal que entre em você, na sua digestão, quando você faz a sua digestão, Juju, só penetra em pequenos aminoácidos ou polipeptídeos, não do tamanho de uma proteína. Porque proteínas que sofrem absorção intestinal. Proteínas que sofrem absorção intestinal e que não são, muitas vezes, reconhecidas como self, porque o ideal é que fossem aproveitadas como aminoácidos e depois fabricadas no organismo, esse tipo de substância como a melatonina comprada na farmácia, muitas vezes não vai chegar até nós como melatonina. O ideal, Juju, é que nós tivéssemos a oportunidade de tomarmos o precursor, o 5-hidroxitriptofano. Porque o 5-hidroxi, quando em molecular, quando ele é passado, ele tem a seguinte característica: se há necessidade de serotonina no organismo, o organismo vai sintetizar serotonina. Se há necessidade de sintetizar melatonina, o organismo vai sintetizar melatonina. Porque muitas vezes, quando se toma uma melatonina, se quebra o ciclo circadiano em sua totalidade, fazendo com que pessoas, muitas vezes às 9 da manhã, às 10 da manhã, sejam verdadeiros zumbis, porque tomaram a melatonina e ela realmente foi absorvida. Então, para os meus pacientes, eu não gostaria que o ciclo circadiano fosse alterado de maneira que eu tivesse um apocalipse zumbi, ou então aquele filme, como é que é o nome daquele filme dos zumbis? Você vê aí, na escola aparece também, né? Meu nome? É famoso uma série, né? Uma série famosa. Zumbi Walking famosíssimo. Dead, Walking Dead. É o Walking Dead. Mortos que caminham, né? Isso é a morte que caminha, os caras que morreram estão andando. Alguma coisa assim. Então, na medida em que eu consigo aproveitar o 5-hidroxitriptofano de boa qualidade, eu consigo produzir serotonina no momento certo. Consigo produzir melatonina no momento certo. Muito bem. A serotonina, ela é uma monamina neurotransmissora que, sintetizada pelos neurônios serotoninérgicos, como eu falei para você, do sistema nervoso central, que também pode ser sintetizada tanto no cérebro quanto no trato gastrointestinal. Essa serotonina, sendo um neurotransmissor que antigamente pensava-se que só era produzida no cérebro, hoje sabe que ela estabelece comunicação entre células nervosas, podendo ser produzida também no sistema digestivo, em contato com as plaquetas. Muito bem. É um hormônio produzido através do aminoácido triptofano, onde encontra o 5-HTP, ou 5-hidroxitriptofano, como seu precursor principal. Essa serotonina é quem dá prazer. Muitas mulheres têm problemas de frigidez ou de dificuldade com relação à sua sexualidade, porque simplesmente elas produzem a serotonina no neurônio serotoninérgico e, ao mesmo tempo, há uma recaptação dessa serotonina. Essa recaptação, a serotonina, muitas vezes os médicos passam antidepressivos que são conhecidos como inibidores da recaptação da serotonina, dentre as quais a fluoxetina, a sertralina. Perfeito. A serotonina... Rapidinho, a fluoxetina agora está sendo receitada até para dor. Sim. Dor crônica. Agora não, né? De uns tempos para cá. Mas para dor crônica. Olha que absurdo. Por que para dor crônica?
Porque o prazer da presença da serotonina no sistema nervoso muitas vezes faz com que se suporte melhor a A dor. dor, é. Exatamente. Mas é E uma saída louca, né? Oi, perdão. É uma Repita. saída louca já, assim, não sabe mais o que fazer. A questão da dor, ela, hoje a gente, depois da terapia neural, Juju, e a gente viu a importância na dor dos gânglios do sistema nervoso autonômico, e não são poucos, e esses gânglios do sistema nervoso autonômico são elementos que participam diretamente de dores, tanto dentárias de origem obscura, como dores no corpo em geral. Dores Então, totais. a E guarda as serotonina, memórias também. isso, nas memórias, perfeito. Essa serotonina, ela é um elemento que pode ser recaptado no neurônio. E com isso, com essa recaptação, a pessoa não sente prazer e normalmente são pessoas que entram em depressão. Então, um dos caminhos da depressão passa pela recaptação da serotonina. E essa recaptação da serotonina é um elemento que influencia diretamente, inclusive, no que a pessoa acha de si mesma. Se ela vai procurar um dentista que faz harmonização facial, ela simplesmente pode, depois de um trabalho maravilhoso profissional, dizer assim: eu não gostei, tira tudo, ou eu não gostei, ou eu não vou pagar, ou eu não estou afim que isso fique na minha face. Muito bem. Das 7 funções da serotonina, a gente vê a primeira com relação à depressão. Então, essa depressão, pela recaptação, ela há necessidade que essa serotonina esteja nesse organismo para que a pessoa tenha o mínimo de prazer de viver. Essa depressão também pode levar, ou pode ser acompanhada de distúrbios do humor. O que seria uma piada engraçada passa a ser uma coisa sem graça e, dependendo, até a queda de avião pode fazer a pessoa sorrir. É muito louco. Nossa. Outro problema é a questão da enxaqueca. Enxaqueca, você sabe que tem diversas origens e uma delas pode estar na questão da diminuição da serotonina. Então, enxaqueca e saciedade, ou seja, quando é que eu vou parar determinada situação, ou quando eu devo parar de comer, ou quando eu devo parar de brincar, ou quando eu devo parar de estudar, ou quando eu devo parar de fazer com que eu perca meu tempo, também está ligado diretamente à serotonina. Atividade sexual nem se fala. Por quê? Essa atividade sexual, sem serotonina, o gozo, e eu digo às mulheres, porque muitas delas têm essa dificuldade na recaptação, o gozo simplesmente as mulheres não conseguem ter orgasmos, nem consigo mesmas e nem nem consigo mesmas e nem com os seus parceiros. Outra coisa importante da serotonina, Juju, é a TPM. Quais dentre vós, quem dentre vós, mulheres, que não já sentiram uma TPM? Eu não sei o que é isso. Você não sabe. Na Espanha, as mulheres não sentem. As E a mulheres TPM, fazem siesta. Ninguém tem TPM, ninguém tem pressão alta. É muito engraçado isso. mais ou menos meia, 1 da tarde, está todo mundo dormindo até as 2, é isso não? Nada, eles dormem de 2 É às 5. De 2 aqui, siesta é essa? Isso não é siesta, isso é. Aqui Não, em de brincadeira, Granada, sério mesmo? aqui em Granada, a siesta é de 1h30, 2 até as 5, 6 da tarde. É muito. Até hoje eu não me acostumei com isso. Que isso? Você faz siesta também? Eu não consigo. Bem, Pô, eu no não exército consigo, eu não. fazia. Ainda não. No dia que eu fizer siesta, eu já tô espanhola mesmo. Porque não dá. E eles dormem mesmo, tudo fecha, pelo menos aqui onde eu moro, tudo fecha. Só o centro mesmo de Granada, que é turístico, que não, mas tudo fecha. É muito louco. Imagina. No exército existia a tora.
Tora é aquele momento que você dorme de meio-dia, mais ou menos, a 1, no intervalo entre o expediente da manhã e o expediente da tarde. É meia hora só. Eu sempre, desde que era tenente no Exército, muita atividade física, quando dava Tem que meio-dia e meia, descansar. você almoçava, meio-dia e meia, 15 para 1 você dormia, 1h30 já começava de novo, ou seja, meia hora, 40 minutos, não mais que isso. Muito bem. A TPM tem diversos tipos. E esses tipos também estão ligados à questão da serotonina, A, H, C e D. Cada um com seus problemas. Eu tive uma turma de orofacial, de atualização, foram 8 meses, em que todas as mulheres entravam em TPM ao mesmo tempo. Vida do inferno. E elas eram extremamente infelizes. Né? Muito bom. O que aconteceu? Eu tive que sentar cada uma e perguntar qual é o seu tipo de TPM. E tive que escrever ortomolecular para cada. Você começou a conectar, né? O tipo de TPM, ao tipo sanguíneo, ao tipo de vida. Isso. E cada pessoa que me dizia o tipo, então o tipo A, por exemplo, é ansiosa. Então, guarde ansiedade. O tipo H tem a ver com hidra, com água. Então, a pessoa que guarda, que fica inchada. Ok? Uhum. Então, ansiedade, o tipo H é a parte inchada, o tipo C é comida. É aquela que come demais. Isso é Come a só panela. mnemônico. É só mnemônico, tá? A, H, C e D são tipos de TPM mesmo. Mas eu guardei o mnemônico porque é aquela coisa do professor, né? Sempre utiliza uma palavra. Então, A de ansiedade, H de hidra, de hidrágeno, de água, ou seja, aquela que retém líquido. C de comida, que tem compulsão por comida. E a D é a depressiva. Qual dessas você é, Juju? Ah, na Espanha você faz siesta, né? Então não tem nenhum desses tipos. Perfeito. Eu tive que fazer uma prescrição automolecular para as alunas, uma a uma, senão não terminaria o curso. Muito bom. Uma loucura. A sorte é que eu tinha esse trabalho automolecular que eu fiz com o professor Elion Pova. Eu tinha feito uma especialização com ele uns 10 anos antes. E a regulação do sono. Então, essa serotonina, se for recaptada, ou seja, se o neurônio não liberar essa serotonina, esses 7 distúrbios ocorrem. E todos esses têm a ver com ROF? Sim. Porque se você é ansiosa, tudo que você fizer, tudo que o profissional fizer, nada do que o profissional fizer vai funcionar. Se você hidrágeno, se você acumula líquido, você dificilmente vai conseguir uma resposta interessante no seu rosto, na sua cara, porque você não drena, você não consegue drenar. Se você tem compulsão por comida, naturalmente, as mulheres desse tipo de TPM tendem a engordar, principalmente nas fases onde a tensão pré-menstrual entra. E se você é depressiva, minha querida? O mundo cai sobre sua cabeça e ainda que eu te dê ouro em pó, você vai botar na língua e vai dizer, não presta porque não é para comer. Então, é muito importante que a gente entenda agora a melatonina. Estamos chegando ao final. E a melatonina, 5-hidroxitriptofano, forma a melatonina que participa na organização dos ritmos biológicos. A melatonina, existem animais e plantas e ela é liberada pela pineal. E a pineal hoje, por causa do flúor, muitas pessoas estão dizendo e muitos estudiosos dizem que o flúor está fazendo com que a pineal fique calcificada. E com isso, as pessoas têm distúrbios profundos do sono, onde não conseguem dormir, não conseguem entrar em sono REM, não conseguem fazer com que haja uma regeneração tecidual. Então, a pineal organiza os ritmos biológicos, organiza a regulação endócrina, a atividade de repouso, sono e vigília, assim como o sistema imunológico. Ou seja, quem tem dificuldade com relação à melatonina, que não produz um sono REM,
normalmente desenvolve respostas imunológicas de baixa qualidade. Então, uma determinada biofilma, uma determinada bactéria que teria uma resposta simples, passa a ter Uma resposta destrutiva. exatamente. Oi, perdão. Não, Oi. uma resposta complicada de infecção, até grave. O imunológico não funciona. Então, Juju, se eu pudesse fazer um comentário, eu deixaria esse slide para vocês. 5-hidroxitriptofano permite com que haja o desenvolvimento de uma resposta serotoninérgica e de uma resposta de melatonina, de maneira que eu possa dormir um sono que seja regenerador. Reparador e mesmo. acordar. Lição para a vida. Aí, esse tipo de paciente é o melhor paciente para ROF. Por quê? As respostas teciduais serão das melhores possíveis e vai ser um paciente que vai estar satisfeito. É um paciente que diz assim, doutor, eu quero só dar uma relaxada. Ele não vai querer voltar no tempo e voltar aos 5 anos de idade. Eu mando para vocês aqui umas referências para vocês terem uma ideia, tá, do que tudo que eu falei, de maneira que vocês possam ter. A Juju está sempre mandando para vocês algumas coisas que eu mando. Eu vou mandar essa ideia para vocês, para que vocês possam acompanhar durante a semana. Maravilha. Em Brasília, exatamente 21h03, ou seja, Juju, nosso trabalho profícuo, trabalho sério, está chegando ao seu final. Se a todas as pessoas que estavam conosco, as bolinhas estão aumentando, ou seja, tem mais gente conosco do que na semana passada. Hoje foram 35 pessoas, agora estamos com 30. Agora estamos com 30. 35 pessoas, cara, é um mundo. Se a gente consegue atingir essas pessoas, a gente... 35 profissionais mudando seus conceitos, sua forma de pensar, de atuar com pacientes. E observe que interessante, nós estamos fazendo uma modulação hormonal. Por quê? Se eu estou entendendo que meu paciente necessita de 5-hidroxi e eu posso simplesmente fazer um pedido numa farmácia de manipulação de 5-hidroxitriptofano, 35 miligramas, sublingual, para aplicação sublingual, eu consigo com que esse paciente tenha uma resposta melhor para a vida. Melhor que talvez utilizar remédios que possam permitir com que essa serotonina simplesmente seja recaptada, ou não seja recaptada, né? Os inibidores da recaptação, como fluoxetina, eu passando 5-hidroxitriptofano, eu tenho condições de ter uma resposta melhor. Exatamente. Isso, se você coloca 5-hidroxitriptofano, 35 miligramas, aplicar 5 gotas sublingual à noite, antes de dormir. Já manda aplicar na cama, tá? Porque é rápido. Em pé, está arriscado cair. O 5-hidroxi é tão sinistro que na hora do sono, na hora de dormir, tem que ser aplicado na cama, porque senão a pessoa pode, ao aplicar, ter um acidente. Não pode estar dirigindo. Isso, nem dirigindo e nem de pé. Eu quero agradecer a oportunidade, Ju. Hoje foi extremamente... Maravilhoso. Deixa eu fazer um comentário. O que você falou Peraí, quem é que está com áudio? Mutei. Aquilo que você falou dos tipos de depressão são interessantes porque na medicina tradicional chinesa a gente faz esse diferencial. A da ansiedade é a do coração, é a TPM coração, TPM fogo. A hidra é TPM água, TPM rim. A da comida é TPM do baço, pâncreas e do estômago, né, que é terra, TPM terra, e a depressão é metal, TPM metal, pulmão, depressão. Então, isso que você fez foi bem bacana, porque já traz mais para o ocidente, né,
Esse método mnemônico foi maravilhoso. E a gente vê isso bastante nos tipos físicos, né? Tipos de fisionomia mesmo, né? Dos pacientes. Você olha para a cara deles, você sabe se ele é tipo fogo, se é tipo metal. Então você meio que já prevê qual é o tipo de TPM da pessoa se ela tiver nesse ciclo, né? Se estiver fazendo passo, se ela não tiver com nenhum outro problema em mente, nem nada acontecendo, né? E eu queria também falar que eu estou enviando os slides que o professor Joel tá fazendo agora nas nossas lives. Eu vou enviar para vocês por e-mail. Olhem os e-mails de vocês, porque eu estou mandando bastante e-mail e os meus e-mails têm conteúdo, tá, gente? Então, olhem os e-mails, porque todos eles têm um conteúdo muito interessante. Então, essa semana vai também mais uns aspectos do que a gente falou hoje. Vão também os slides do professor Joe, para vocês verem bem, direitinho, estudarem, verem as referências também. E quero lembrar que o lançamento do Congresso Contox e Hof Context está para já. Agora, vai ter lançamento prévio só para quem é da lista, tá? Então, quem está na minha lista vai poder comprar antes pelo preço de lançamento, o lote de lançamento que é limitado. E vocês vão ver como é maravilhoso. Já já eu vou começar a botar os palestrantes, tudo que a gente vai falar, o evento, vai ser tudo de bom. Estou muito ansiosa. Encontrar o Joe pessoalmente lá, vai ser muito bom. E enfim, gente, vocês têm que ver os e-mails, tá? Porque a gente está mandando muito material legal para vocês. E vocês podem tirar as dúvidas também, porque aqui agora no chat, a gente, quando acaba o vídeo, né, a gente já não tem mais como tirar as dúvidas. Então, vocês podem escrever no Instagram, no Facebook, no YouTube, no e-mail, onde vocês conseguirem escrever e eu for avisada, eu consigo tirar as dúvidas de vocês, tá? Vou só ler os comentários, Joe. Cada vez mais apaixonada pela odontologia integrativa. Que maravilha, Carlinha, muito bom. Aqui, ó, poxa, acabou tão rápido, gratidão. A Emanuele está perguntando por quanto tempo usa, Joe, o sublingual de 5-HTP. Perfeito. O 5-HTP, ele é utilizado, eu utilizo justamente como terapia neural na remoção do paciente da fase aguda, tá? Quando eu consigo retirá-lo da fase aguda, logicamente, existem outros problemas de ansiedade, problemas familiares, problemas no trabalho que podem remover a questão do sono. E quando você trabalha com triptofano e trabalha, por exemplo, com procaína nos incisivos, onde a gente trabalha com a pineal, tá? Os incisivos estão ligados direto... Fala quais incisivos. Oi, meu amor, desculpe. Fala para eles quais os incisivos. Incisivos centrais superiores estão ligados diretamente na pineal e essa aplicação dos incisivos faz com que haja uma melhor atuação na pineal com relação à produção de melatonina. Existe um jornal também chamado The Journal of Pineal, que é uma publicação mensal do mundo inteiro acerca da melatonina. Revistas inteiras, indexadas, de um grande impacto, o Journal of Pineal. Esse jornal, essa revista é fantástica e fala exatamente sobre tudo isso. Então, conforme eu utilizando, e utiliza a procaína no sentido de que abra a questão pineal e a pessoa entenda o porquê da sua falta de sono, você tira a pessoa da fase aguda e pode tratar também. Tá? Isso não é para uso eterno. Eu não acredito em nenhuma medicação, ainda que seja o mais possível heterodoxa, que ela seja para uso eterno. E normalmente não é. Tá? Então, dependendo do tipo de apresentação da deficiência do sono, a gente consegue fazer com que essa pessoa possa, em se conhecendo e conhecendo o seu problema, ter uma resposta positiva. Espero ter respondido. Exato. Eu também gosto o seguinte, eu acho que a suplementação, né, o sublingual, ele é muito bacana para já você começar, né? Porque você já vai trazendo a pessoa mais para essa homeostase ideal. E aí você faz a questão da suplementação, você faz as aplicações
nos elementos, né, com a procaína, para poder fazer essa liberação de campo. E também é legal você orientar a pessoa a comer alimentos que tenham, porque ela pode também ser uma desnutrida funcional. O que é o desnutrido funcional? Aquela pessoa que é normal, não é magra, nem um pouco magra, mas que ela não tem no corpo dela os aminoácidos que são necessários para produzir as nossas proteínas, ela não tem as vitaminas necessárias, ela não tem os minerais necessários. Então, é uma desnutrição funcional, né? Ela não é desnutrida, que nem a gente costuma ver a pessoa muito magrinha, né? Então, você tem que orientá-la a comer, porque ela também fica um pouco independente, né? Enfim, uma coisa que eu amo, que tem muito triptofano, é banana. Banana, Sim. leite, o leite, só que o leite é duvidoso, né? Assim, o leite tem tudo menos leite. Mas um leite Normalmente original. é, normalmente é fórmula, né? É. Não, eu tô até falando do leite de caixinha que a gente toma de adulto. Ah, sim. É. Então, o Perfeito. leite de caixinha tem tudo menos leite, mas se for um leite da vaca, leite original, aquela coisa, você vai encontrar triptofano também. Por isso que tomar o leitinho quente antes de dormir, desde a época da vovó, é bom para ter um bom sono, né? Então, assim, tem vários outros alimentos também que são super fáceis, que a gente tem acesso todos os dias para poder manter esse ciclo aceso, pelo menos por matéria-prima. Você pode ter deficiência em outras etapas do processo, né? Até se você não adianta dormir, você comer bem e não dormir. Você não está dando tempo do organismo trabalhar. Então, tudo isso vai afetando, né? Então, quando você enxerga isso, pessoal, olha só o nível de profissional que você começa a se tornar. É bem diferente. E aí a ajuda que você dá para o seu paciente é infinitamente maior do que ele esperava de você. E aí você surpreender o seu paciente, né, dessa forma, é fidelização pro resto da vida. Ele vai te indicar para tudo que é gente. Ele vai falar, ele vai amar você, porque você cuidou da saúde dele como ninguém nunca ousou cuidar, né? Ou como ninguém nunca dispôs de um tempo para avaliar, investigar, fazer coisas deste tipo, né? Perfeito. A sua colocação, perfeita. Me fizeram a pergunta: quanto de procaína durante quanto tempo? A procaína normalmente é aplicada nas raízes dos dentes, nos ápices dos dentes, 0,1 do ml, apenas algumas gotas, são apenas algumas gotas, porque ela é um sinalizador molecular. Tá? Ela vai sinalizar e a raiz do incisivo, estando ligada diretamente à pineal, que se chama epífise, alguns chamam a pineal de epífise. A pineal sendo epífise na raiz do incisivo, você já vai verificar que os distúrbios do sono começam a diminuir. Porque a resposta procaínica não é uma resposta no sentido de atuar diretamente na glândula, mas é atuação no sistema nervoso autonômico que manda na glândula. Quando você faz com que o sistema nervoso autonômico entenda que ele necessita, ou entenda as possibilidades que você tem de fazer com que ele regule, que ele volte a regular, e essa regulação, como a gente viu no slide, regulação do sono é uma delas, quando você faz com que o sistema nervoso autonômico volte a regular, e uma das possibilidades que você tem de fazer isso é a aplicação da procaína, 0,7% cloridrato, em nível, no nível dentário, não é importante, não é tão importante o quanto você aplica, mas sim a aplicação fazendo com que haja essa regulação de novo. Olha lá, o sistema nervoso autonômico regula tudo isso. E um dos acessos da regulação do SNA se dá via incisivo. Isso é terapia neural avançada, tá, Juju? Eu estou vendo que tem um monte de gente entrando, a gente está aumentando, mas só que o nosso trabalho já terminou. É. Então, eu peço autorização para me despedir, tá? Agradecendo a oportunidade que você me dá da gente estar junto. É muito legal a gente estar junto. Trabalhamos juntos durante anos, né? Eu, você, Maísa e um monte de gente também.
E espero que a gente possa se encontrar na segunda-feira falando sobre o quê, Juju? Falando sobre o quê? Sobre o quê? Vamos falar Testosterona. sobre... Hã? A pessoa pediu na última vez testosterona. Teste. Vamos embora, então. Então, vamos falar de teste. A Bianca Baima pediu testosterona. Perfeito. Isso A então. grande testosterona. A gente vai falar de testosterona. Obrigado pela oportunidade que você me deu. Carla, muito obrigado. Um beijo para você. Tá? Em breve a Carla vai estar fazendo nosso curso, se Deus quiser. Boa noite. Fiquem na paz do Senhor, que é maravilhosa, e vão dormir em paz, cheios de melatonina, perdão, melanina que Melatonina. cheios de melatonina, de maneira que vocês possam ter um sono reparador, que possam ter as suas regenerações no momento certo. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, mestre dos magos, Joe. E a gente volta, então, testosterona na semana que vem. Vai ser top, hein? Segunda-feira com testosterona. Vai Um beijo. bombar. Literalmente. Um beijo da Espanha, tá? Tchau, querido. Um beijo. Obrigada, hein? Tchau, pessoal. Boa noite. Brigadão por vocês terem ficado com a gente até agora. Beijo no coração de vocês. Excelente semana. Tchau. Tchau.